Se você está aqui, quer dizer que você está buscando uma mudança na sua vida. Quer dizer que você não está mais satisfeito, 100% satisfeito com a vida que você está levando. Ou com o seu estilo de vida, ou com a sua situação financeira, ou você quer mudar alguma parte da sua vida e você não sabe como. E para quem olha meu Instagram, para quem olha minha vida hoje, acha que a minha vida sempre foi assim. Sempre foi viajando em lugares legais, lugares paradisíacos, morando fora do Brasil, realizando os meus sonhos. Mas para quem me conhece mesmo, sabe de onde eu vim. Eu vou te contar uma história rapidinho aqui, só para você ver como eu mudei e como você também pode mudar. Eu cresci na periferia de São Paulo, eu cresci num lugar chamado Ferraz de Vasconcelos. Era divisa entre São Paulo e Ferraz de Vasconcelos, era um lugar onde não tinha nem asfalto. A minha vida inteira eu tive uma vida extremamente limitada e a minha vida inteira eu quis ter uma vida diferente, eu queria mudar, eu queria poder viajar, eu queria poder fazer coisas diferentes, ter um carro legal. Mas por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, parecia que pra mim as coisas eram mais difíceis, as coisas não aconteciam. Eu trabalhava no shopping, não ganhava nem R$1.000 por mês. Eu me formei em engenharia ambiental. Depois que eu me formei em engenharia ambiental, eu percebi que essa não era a minha praia. E aí eu estava completamente perdido. E até os meus 24 anos de idade, eu tive uma vida extremamente limitada, pegando trem, pegando metrô, mais de 2 horas para ir para o trabalho esmagado, igual sardinha. E eu não conseguia fazer nada que eu queria. Eu não conseguia viajar, eu não conseguia ter um carro diferente. Eu não conseguia mudar a minha situação financeira, eu era um cara extremamente ansioso. E quanto mais eu via o tempo passando, mais eu ficava ansioso. Quanto mais eu via as pessoas evoluindo e eu ficando para trás, mais eu sentia que eu não estava fazendo nada da minha vida. Não sei se você se sente assim, mas eu quero te dizer que você pode mudar no momento em que você decidir mudar e no momento em que você entender o que eu vou te falar agora. Naquela época que eu queria fazer as coisas diferentes, que eu queria fazer acontecer na minha vida, eu me esforçava demais, mas eu não era internamente a pessoa que eu precisava ser. Eu fazia, mas nada acontecia. E o que eu quero te dizer é o seguinte, talvez você está trabalhando a sua vida inteira, mas até hoje você não ficou rico. E por que você não ficou rico? Porque não se trata de trabalhar mais, se trata de mudar as tuas crenças limitantes. Isso acontecia comigo e isso acontece com 98% da população. Naquela época eu queria ter as coisas, eu queria fazer as coisas, mas eu não era internamente. Como é que você quer ser rico financeiramente se você não se comporta como rico, se as suas crenças não são crenças de rico? Como é que você quer ser magro, fitness, ter um corpo legal, se a sua mente não é, sua mente é de gordo, a sua mente é de uma pessoa que não gosta de treinar? Ou seja, primeiro nós temos que nos tornar internamente a pessoa que a gente precisa ser, para daí então a gente começar a fazer e ter. Então a regra é essa, eu sou, eu faço e eu tenho. Só que a maioria das pessoas, elas querem primeiro ter ou primeiro fazer, para depois ser. Mas essa regra simplesmente ela não funciona. E eu vou te provar o porquê não funciona. Com 24 anos de idade, depois de tudo ter dado errado na minha vida, eu trabalhava no banco, depois eu saí do banco, peguei toda a minha rescisão, coloquei numa pirâmide financeira, na época eu não sabia que era pirâmide financeira, eu perdi todo o meu dinheiro e na época eu sentia uma espécie de depressão, porque eu não tinha energia para acordar, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu não tinha motivação, eu não tinha criatividade, eu não sabia o que fazer para mudar a minha realidade, porque tudo, absolutamente tudo que eu tinha planejado tinha dado errado. E aí, com 24 anos de idade, eu saí de São Paulo e fui morar no Nordeste do Brasil. E naquela época, pela primeira vez, eu passei por um processo de autoconhecimento muito profundo, porque eu estava viajando pelo Nordeste do Brasil, sozinho. E naquela época, viajando e trabalhando, eu conversava muito comigo mesmo. Pela primeira vez, eu consegui ficar sozinho, tempo suficiente para entender quais eram as minhas crenças limitantes e também qual era o meu potencial que eu não estava usando. E aí eu passei por um despertar. Eu lembro que eu chamo isso de despertar porque naquela época eu senti como se eu estivesse dormindo 24 anos da minha vida, adormecido, achando que eu era uma vítima, achando que eu não tinha potencial e achando que eu não tinha poder de criar a minha própria realidade. E aí depois desse despertar, que eu passei por esse acordar, eu acordei para minha vida de novo, eu comecei a criar exatamente a vida que eu queria. Eu comecei a ter energia, eu comecei a acreditar que eu poderia criar uma vida diferente. E aí, depois que eu passei por isso, eu criei uma empresa que faturou R$1 milhão no seu primeiro ano. Logo no segundo ano, eu construí uma segunda unidade. Eu comecei a realizar todos os meus sonhos, eu comecei a viajar para fora do Brasil. Pela primeira vez, eu fui para fora do Brasil, eu fui para os Estados Unidos, eu investi R$50 mil naquela viagem, eu fui para o México e eu fiz aquilo tudo porque eu mudei quem eu era internamente.
E desde então eu venho mergulhado cada vez mais profundamente dentro do desenvolvimento pessoal. Desde então eu fiz vários cursos dentro e fora do Brasil. Eu já viajei para mais de 10 países, eu me formei em coach e hoje eu tô aqui porque eu fico maluco como a escola não nos ensina esses pilares que podem mudar a nossa vida. Então depois de ter passado por esse despertar, eu entendi que o meu propósito é passar essa informação para frente, é fazer com que as pessoas também despertem e tenham uma vida com muito mais resultado, uma vida com muito mais felicidade, uma vida com propósito, uma vida de total equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E foi por isso que eu criei um método chamado Aware Academy. Aware Academy significa totalmente desperto, significa totalmente consciente. E quando você desperta, quando você se torna alguém consciente, você começa a entender quais são as crenças que estão te boicotando. Por que você vem se sabotando a sua vida inteira? Por que você começa um projeto e você não termina esse projeto? Dentro desse treinamento, Aware Academy, eu compilei tudo que eu aprendi durante todos esses anos e tudo que eu testei na minha própria vida. Tudo que me fez sair de um cara quebrado da periferia e me fez ser o cara que eu sou hoje, vivendo o meu propósito, viajando pelo mundo e cada vez prosperando mais. E hoje o meu propósito é fazer com que você também mude a sua realidade. Então eu compilei dentro desse treinamento os 7 pilares que mudaram a minha vida. Os 7 pilares que eu já ajudei a mudar a vida de várias pessoas que fizeram esse treinamento. Os 7 pilares que eu tenho certeza de que qualquer pessoa que colocar em prática vai ter uma total e radical mudança de vida. Dentro desses 7 pilares tem tudo o que uma pessoa precisa entender para criar uma vida totalmente fora da média, como por exemplo um ritual matinal, um ritual de sucesso quando você acorda de manhã, você já se sente totalmente energizado, mindfulness e meditação para você aprender a viver no momento presente, no aqui e no agora, controle emocional, porque 80% do sucesso de uma pessoa ele é emocional e não técnico. Hiperprodutividade, eu vou te ensinar a ser uma pessoa hiperprodutiva e por consequência você vai criar muito mais riqueza na sua vida. Dentro dos 7 módulos também eu vou te ajudar a encontrar a sua missão de vida, o seu propósito de vida. E quando você encontrar o seu propósito de vida, cara, você não tem noção. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, você vai passar por um processo de rejuvenescimento, você vai entender o porquê que você está aqui na Terra e depois que você descobrir o teu propósito de vida, tudo o que você fizer vai ter muito mais intenção e por consequência você vai ter muito mais resultado. Você vai aprender as ciências dos hábitos, você vai aprender a criar riqueza para sua vida, você vai aprender a criar negócios, você vai aprender a ser uma pessoa produtiva, você vai viver no momento presente. Tudo o que uma pessoa precisa para viver uma vida feliz, uma vida de propósito e uma vida de sucesso pessoal e profissional. Chegou a hora de você despertar o máximo do seu potencial e criar uma vida sem limitações. Mas talvez agora você esteja pensando algo do tipo: ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Se você está falando que você não tem dinheiro para isso, esse é o exato motivo pelo qual você tem que fazer esse treinamento. Sabe por quê? Porque falar que você não tem dinheiro ou, por exemplo, você não tem tempo para isso, nada mais é do que uma desculpa que você está comprando da sua própria mente. A sua própria mente está te sabotando, porque se você está falando que você não tem dinheiro, na verdade não é falta de dinheiro e nem falta de tempo, é falta de prioridade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que levantar R$2.000 em 15 dias de forma honesta, porque uma pessoa da sua família está em perigo, a sua mãe, o seu pai ou seus filhos, e se você não levantar esses R$2.000 em 15 dias, essa pessoa vai morrer, você acha que você conseguiria levantar esse dinheiro? Eu tenho certeza que sim, sabe por quê? Porque isso é sua prioridade. O problema é que a maioria das pessoas não colocam elas mesmas como prioridade nas suas próprias vidas. Elas não investem nelas mesmas. E deixa eu te falar uma coisa, o teu sucesso na vida, ele nunca vai ser maior do que o seu desenvolvimento pessoal. Se você não está preparado para investir num curso que pode mudar a sua vida, você está investindo em quê? Em celular? Em roupa? Se você deixar de comer uma pizza por mês, você consegue pagar esse curso. Ou seja, falta de dinheiro, na verdade, é falta de prioridade. Talvez você esteja pensando algo do tipo: ah, mas eu não tenho tempo para fazer esse curso. Pensando nisso, eu dividi as aulas em aulas de 10 a 20 minutos. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a aula e já colocar em prática. Já coloca em prática e já sente os resultados no mesmo dia. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, você faz no seu tempo, a hora que você quiser. Ou talvez você esteja na dúvida se esse treinamento ele é para você, se vai fazer efeito para você, se vai de fato mudar a sua vida. Pensando nisso, eu vou te dar 30 dias de garantia. É isso mesmo, 30 dias de garantia
incondicional. Sabe por quê? Porque eu coloco a minha mão no fogo. Eu tenho certeza que o conteúdo desse treinamento é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa que colocar os ensinamentos em prática. E se você fizer o treinamento e durante esses 30 dias você achar que ele não é para você, eu te devolvo 100% do seu investimento, sem burocracia. É só você mandar uma mensagem que eu te devolvo 100% do investimento. Ou seja, o risco é todo meu, o seu risco é zero. Você percebe que agora